Se a gente aprender a esperar o tempo de Deus, tudo será perfeito. Se nós aprender a descansar no Senhor, tudo será perfeito no tempo de Deus, irmão. Versículo 15, segundo livro de Samuel, capítulo 21, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram e lutaram tanto contra os filisteus, que Davi se cansou. Algumas traduções vai estar que Davi ficou exausto. O mais original diz que a exaustão dele foi tão grande, como nunca outra vez esteve exausto. Versículo 16: e Isbi Benor, que era um dos filhos do gigante, e o peso de sua lança, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém Absai, ou Abisai, depende de outra tradução, filho de Zerui, o socorreu e matou e feriu o filisteu, e feriu o filisteu e matou. Então os homens de Davi lhe ajuntaram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Eu tenho falado muito nesses dias, a gente está sendo ministrado nesses dias, e eu não me canso de dizer sobre as ministrações que o Espírito Santo está falando na nossa casa nesses dias. Parece que Deus está direcionando um só coração, uma só mente, um só corpo, como biblicamente é. E como deveria ser. Fato é que o nosso posicionamento em Deus nesses dias parece que está agregando com que Deus faça essas coisas e alinhe, e o nosso posicionamento move as coisas espirituais. Eu disse na quarta-feira e falei muito sobre o profético, a importância do profético para os nossos dias, e nunca houve uma importância tão grande para o profético como nesses dias. O mover profético de Deus para nós nesses dias. Uma revelação muda uma vida, um direcionamento, uma palavra profética, um direcionamento por intermédio da palavra, a profecia de Deus que é a sua palavra que é a maior profecia. Fato é que o texto que nós lemos, ele antecede alguns textos. E eu tenho falado muito nesses dias sobre o nosso coração entender o tempo de Deus. Nesses 10 anos pastoreando essa casa, eu percebi que um dos maiores problemas das pessoas, um dos problemas que a gente mais trata, ou os problemas que a gente trata, é consequência exatamente desse problema que a gente está falando. Eu tenho percebido que as coisas que acontecem, eu sei que biblicamente há um tempo determinado para todas as coisas, como eu também sei que nada vai acontecer sem a permissão de Deus, como eu também sei que se eu não ouvir a Deus e me posicionar errado, o mundo espiritual, ele conspira para que as coisas triem aos passos que eu estou dando. Por isso que Gálatas fala que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Então todas as vezes que nós fugimos do tempo de Deus, todas as vezes que a gente sai do tempo de Deus, todas as vezes que a gente parte para o nosso direcionamento, para a nossa direção, ou por que não falar um pouquinho mais a fundo,
todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa vontade, e todas as vezes que a gente emparte a nossa vontade, a gente vai ter que tentar mexer em umas coisas que, espiritualmente falando, a gente não consegue mexer. Porque quando a gente emparte com a nossa vontade, automaticamente a gente vai querer mexer no tempo. Porque querendo a nossa vontade, talvez nós vamos querer hoje. Querendo fazer o nosso querer, o desejo do nosso coração, biblicamente lembrando que enganoso é o coração do homem, todas as vezes que a gente parte com o desejo do nosso coração, irmãos, é automático, é uma ligação puxa a outra, é o que o salmista falou, um abismo vai puxar o outro. E todas as vezes que eu quero fazer a vontade do meu coração, não ouvindo o profético, não ouvindo a vontade de Deus, não ouvindo o direcionamento que Deus deu, não passando por cima de uma palavra profética que Deus falou conosco, irmãos, a gente vai ter que tentar mexer em algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos ter que tentar mexer e não vamos conseguir mexer, porque não está no campo daquilo que está ao nosso alcance, é exatamente no tempo. Por isso que nesses dias eu tenho falado muito sobre o tempo, igreja. Os maiores problemas, ou a consequência deles, que eu tenho tratado nesses 10 anos como pastor dessa casa, além dos problemas que tratei como obreiro, ou os problemas que passei também como obreiro, como pastor ou como ser humano, é exatamente por não entender o tempo de Deus. Não é nada pior para um ser humano quando ele não entende o tempo de Deus, porque Deus direciona, e Deus sempre direciona, irmãos. A gente fala assim, não, mas eu não ouvi Deus, mas a antecipação do nosso coração em querer fazer a nossa vontade, ela cega, ela coloca um ponto cego no profético, no mover de Deus, na palavra direcionada de Deus. Então não é que Deus não falou, é que você decidiu ouvir o desejo do seu coração. Não é que Deus não direcionou, e Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca vai abrir um caminho para o fim e dizer assim, se vira, vai, não. Sempre há um direcionamento, mas todo o direcionamento de Deus, a gente vai precisar amadurecer muito nesses dias. Uma das coisas que está destruindo, irmãos, as pessoas nesses dias, é o não entender isso e achar que são maduras o suficiente para trilhar segundo os seus caminhos, e quando na verdade, irmãos, a maturidade não está relacionada ao tempo de vida que você tem. Existem pessoas que estão com 50, 60, 70 anos e elas ainda não entenderam o que é uma maturidade de verdade. Por isso que a cada passo que elas dão, elas sofrem. Porque a maturidade não é a quantidade de anos. A maturidade é uma experiência de vida, irmãos, que a gente decide aprender. E a vida é uma escola. Todas as vezes que eu não passo naquilo que Deus, em parte para que eu passe, eu preciso repetir. Eu vou precisar voltar lá de novo. Eu preciso começar sempre, todas as vezes que eu decidir, irmãos, trilhar por caminhos que não sejam direcionamentos de Deus. Por isso que eu falo para vocês, o maior medo do ser humano deveria ser trilhar caminhos que não são direcionados por Deus. Pastor, como é que eu sei que eu estou andando direcionado por Deus? Irmãos, Deus fala, irmãos. Deus fala nos mínimos detalhes, Deus fala em sonhos, Deus fala em exemplos, Deus fala em testemunho, Deus fala em palavras. Alguma coisa vem no nosso coração, aquele medo, irmãos, aquele temor, bom, isso aqui não é bom. Hoje meu coração acordou um pouquinho mesmo, concernente a nós. Deus vai dando direcionamento para nós, mas às vezes, na ânsia de fazer a nossa vontade, a gente passa por cima de tudo. Como se a vontade de Deus não fosse mais prioridade de nós. Por isso que as pessoas padecem, porque tudo que elas fazem e fazem para que isso saia fora do propósito de Deus, e saindo fora do propósito de Deus é porque já saiu do tempo de Deus. As pessoas já não oram mais para nada. Elas decidem sem fazer orações. Elas tomam decisões sem orações. Não há nada pior para o homem. E eu direciono essa palavra para o homem, porque ele é o cabeça da casa, ele é o cabeça do lar, e Deus sempre vai direcioná-lo, irmãos. Toda a responsabilidade do lar em parte para o homem.
partimos para a oração. Deus fala pela oração, Deus move pela oração. Por isso que a geração passada, por mais que nós a criticamos por algumas atitudes, mas eles nunca fizeram nada sem orar. Eles iam comprar uma coisa, eles oraram. Eles iam fazer uma coisa, eles oraram. Eles iam fazer qualquer coisa, eles oravam antes para ver se Deus autorizava ou não. Eles iam entrar no financiamento, numa casa, num carro, sei lá, em qualquer outra. Irmão, eles oravam. Eles iam comprar um carro e eles oravam, irmãos. Eu vi o testemunho de um conferencista. Eu estive conversando com ele um dia. Ele disse que um dia ele foi comprar um carro e Deus disse para ele não comprar. E quando ele montou no carro, ele comprou o carro, pagou o carro dele, foi embora. Quando ele chegou na casa dele, que ele parou, Deus falou, agora eu faço uma oração e abre o porta-mala. Quando ele abriu o porta-mala, o porta-mala foi saindo um monte de fumaça. Irmão, quem é espiritual sabe, as coisas espirituais são reais. Foi saindo um monte de fumaça, ele desesperou, bateu o porta-mala, botou no carro, foi até a casa da pastora, do pastor, só que no meio do caminho tinha uma pessoa do lado desse carro, esse carro não é seu. Esse carro, eu estou nele há mais de 15 anos, mediante uma família. Eu sou quem produz o adultério dentro desse carro, por intermédio desse carro. Então, a nossa visão de querer muito alguma coisa, não, mas é um carro, não importa o que seja, não importa o desejo do nosso coração. Por isso que nesses dias, tudo aquilo que está fugindo segundo a nossa vontade, é porque, irmãos, a gente precisa ser mais sensível espiritualmente para saber se é Deus quem está fazendo ou não. Se é nós, se é o desejo do nosso coração, ou se é o desejo do coração de Deus para nós. E todas as vezes que a gente parte para isso, a gente vai tentar mexer no tempo, porque todas as vezes que a gente sai fora da vontade de Deus, a gente tem que mexer no tempo. E nunca para atrasar, sempre para acelerar. A gente vai querer acelerar o tempo de Deus. Por isso que eu disse na quarta-feira aqui, o texto que nós lemos hoje é o texto de Davi. Por isso que eu disse na quarta-feira, Davi foi ungido a rei. Mas no dia que ele foi ungido a rei, com 15 anos de idade, na casa do seu pai, até sentar no trono, demorou 15 anos. Ele assume o rei com 30 anos em Hebron. 30 anos de idade. E não é só ouvir Deus, é entender que tem um tempo determinado para todas as coisas. Por quê? Porque Deus fala hoje, a gente quer agora. E tem coisas que Deus está preparando a gente hoje para receber daqui a algum tempo, porque a nossa estrutura não está preparada para receber. O nosso intelecto, o nosso emocional, o nosso coração não tem estrutura para receber. Tem pessoas que se Deus fizer hoje, elas abandonam tudo. Tem famílias que se Deus prosperar de uma maneira sobrenatural, o marido abandona a esposa abandona o marido, os filhos se desviam e viram um negócio fora do normal. Por isso que nós precisamos andar no tempo de Deus. Por isso que nós precisamos entender a vontade de Deus. São 15 anos desde da unção até a conquista do trono em Hebron. 15 anos. Quando Deus falou com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, a gente não consegue entender. Mas é as coisas que a gente mais está tratando nesses dias. Talvez o que você está passando nesses dias não é um levantar do diabo. Foi só uma escolha errada que você fez de sair fora do tempo de Deus. Talvez o que você está vivendo hoje não é nem um levante espiritual. Foi só a falta de esperar o tempo de Deus de que isso se cumprisse. Deixa eu dizer uma coisa para você, no reino espiritual, e o reino espiritual é muito real, a gente não precisa tentar ajudar nisso. As coisas vão acontecer naturalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque talvez isso é o que está frustrando o seu coração nesses dias, porque você está tentando acelerar algumas coisas que não é para este tempo. Você está tentando trazer algumas coisas para os dias de hoje que não são para os dias de hoje, são para dias futuros, quando você estiver mais maduro, quando você tiver mais estrutura, quando você estiver mais firme, como homem, como mulher de Deus. De quando Deus falou para Abraão sair da sua terra até o cumprimento de Isaac, são 25 anos.
gente acha que Deus vai falar hoje, vai cumprir hoje. Por isso que a maioria das pessoas elas se desviam, porque as coisas não acontecem no tempo delas. As pessoas elas abandonam Deus porque não acontece no tempo delas. Mas o Senhor falou comigo, irmãos, não importa, Deus falou com Abraão 24 anos atrás, no 24º ano, Sara está grávida. Deus falou com Davi, irmãos, com 15 anos, com 30 anos, ele assenta sobre o trono em Hebrão. Aí depois vem a dinastia, depois vem o reinado de Jerusalém, depois vem a unificação dos reinos. Mas tudo bem, 15 anos. A inquietação nossa, a sua inquietação, o seu problema é que você consegue esperar tudo, menos Deus. Você sabe esperar todas as coisas, menos Deus. Você entra numa fila de 2 horas para receber um banco, você entra numa fila do iFood, você entra na fila do McDonald's, você entra na fila de material de construção, você entra onde? Mas você não consegue entrar na fila dos planos de Deus para você. Você não consegue esperar a vontade de Deus para você. Tem pessoas que entram aqui às vezes para ser atendida por um médico, ser atendida por fulano, ser atendida por fulano, esperam horas no consultório, mas você não tem a paciência de esperar o trabalhar de Deus, irmãos. E é isso que está matando a sua vida espiritual. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se há uma palavra liberada de Deus, vai se cumprir, mas tem que ser no tempo de Deus. A W. Tozer disse que Deus não se curvou na nossa pressa nervosa. Um homem que quer algo de Deus precisa gastar muito tempo em oração. Homens que oram sabem esperar. Ele enfrentou Golias antes de receber o trono, irmãos. E nós estamos dizendo assim, porque mediante essas coisas que estão acontecendo, a gente faz aquelas birras espirituais com Deus, né? Não vou fazer. Olha só, Deus falou faz 15 anos já, não vou fazer. Mas a Bíblia diz que ele enfrenta o gigante antes de acertar o trono. 15 anos antes ele enfrenta o gigante. O seu problema é que você está dizendo assim: quando eu assentar, quando Deus fizer, eu faço. A gente está dizendo assim: quando Deus fizer, a gente vai fazer. E deixa eu dizer uma coisa: tem uma frase que eu falo nesses 10 anos de Deus. Deus, ele não age, ele reage. Se você fizer, ele vai fazer. Se você agir, ele vai reagir. Se você se mover, irmãos, Deus ele não muda, mas ele se move. Quando a gente se posiciona, ele se move. A falta da paciência de esperar em Deus faz com que a gente tome decisões muito loucas, fora do normal. E talvez seja isso que a gente não está conseguindo alcançar um nível de prosperidade altíssimo. Porque as coisas não estão trilhando do jeito que a gente quer, aí a gente acha que Deus não está. As coisas não estão acontecendo da nossa forma, aí a gente acha que Deus não está no negócio. Se não acontecer do seu jeito, você diz assim: bom, Deus não está. E Deus está liberando uma palavra sobre nós essa noite. Se a gente aprender a esperar o tempo de Deus, tudo será perfeito. Se nós aprender a descansar no Senhor, tudo será perfeito no tempo de Deus, irmãos. Se nós aprendermos a colocar nossa confiança, elevamos nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro? Vem do Senhor que fez o céu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele enfrentou Golias. Como é que é o nome do gigante que ele enfrentou a igreja? Como que é a igreja? Com 15 anos de idade. Eu amo isso aqui, irmãos. Eu fico lendo, eu vou. E talvez o que eu vou falar hoje aqui, eu não sei se você já ouviu, mas ele matou um gigante com 15 anos. Ele vai assumir o reinado com 30, assentando sobre
todos, porque a gente enfatiza muito a guerra de Davi, porque ele venceu Golias. Mas eu disse aqui na quarta-feira que antes de vencer Golias, a Bíblia diz que ele matou o leão, que ele matou o urso, que ele gerou um testemunho de vida para depois alcançar isso. Mas eu tenho aprendido nesses anos todos de igreja, desde quando eu me casei, até um pouquinho antes, que eu já estava aí, 16, 17, 18 anos. E o que nos ensinaram é que nós vamos ter um Golias e que todo mundo terá um Golias para enfrentar. Então nós nos apegamos a essa palavra que por um lado é pesada, mas traz para nós uma mentalidade de preparo, que sempre teremos um Golias para enfrentar, e é real, eu sempre falei sobre isso. Quando não teremos um urso, teremos um leão, quando não teremos um leão, teremos um Golias. Só que nos ensinaram que nós só teremos um Golias. E Golias é diferente dos outros que vai vir pela frente, por quê? Porque Golias é uma guerra que está aos nossos olhos, nós estamos vendo. Golias é uma guerra que nós estamos enxergando. Ele fica 40 dias no arraial, não, é 40 dias vendo o mesmo problema. Então assim, você vai se preparando para enfrentar, mesmo que ninguém quis enfrentar nesses 40 anos de se preparar, nesses 40 dias se preparar para enfrentá-lo, alguém chegou e enfrentou. E a gente aprendeu nesses anos todos que nós sempre temos um Golias. Mas o que assustou o ministério de Davi não foi Golias. O que quase acabou com o ministério de Davi foi um outro gigante. Isbi-Benob. Você já ouviu falar sobre ele? Coloca aí para mim, versículo 16. Enfatiza aí para mim. Versículo 16. Que faz contexto com o versículo 15. E que tem como um contexto também o versículo 17. E nesses anos todos nos ensinaram, irmãos, que nós sempre teremos um Golias. Mas o que quase acabou com a vida de Davi não foi Golias. O que quase acabou com o governo, com o ministério, com a dinastia de Davi foi Isbi-Benob. É um nome um pouco difícil, mas era um outro gigante que ia enfrentar anos depois. Nós viemos para a igreja e para nós a gente vem para esse lugar como um campo de batalha, e é um campo de batalha porque ele foge do nosso coração à vida, foge do nosso caráter à vida, foge da nossa estrutura à vida, a como lidar com pessoas de todos quanto é jeito. Só que nós não fomos preparados para esse gigante chamado Isbi-Benob. A gente foi preparado para enfrentar Golias, mas não fomos preparados para enfrentar Isbi-Benob. Porque ele não é citado na Bíblia. Uma vez ele é citado, apenas uma vez. O que você está lendo aqui, no 2 Samuel, capítulo 2, versículo 16, é a única vez que você vai ler esse nome. A primeira e última vez que ele é citado. E a gente foi preparado para enfrentar Golias, porque 17 vezes a gente encontra o nome de Golias. 17 vezes aparece: Golias afrontou o povo, e Golias afrontou Deus no exército, e Golias afrontou Saul, e Golias 17 vezes. Então, aquilo que muito foi falado para nós, a gente se preparou. Então, baseado no tempo de Deus, no tempo determinado, ele enfrentou Golias. Irmãos, a guerra entre ele e Golias foi muito rápida. Foi uma luta muito rápida. Só que Isbi-Benob
Isbi-Benob é um outro tipo de gigante. A Bíblia o trata como gigante. Ele é dos Refraim, sim. Eu lendo isso daqui, o Espírito Santo falou muito comigo, dizendo assim: a igreja foi preparada só para Golias. Ela não está preparada para isso, Benob. Pastor, qual que é a diferença? Eu vou te falar. Golias passa 40 dias afrontando o povo diante do arraial, rodeado de filisteus. Ninguém quer enfrentá-lo. Só que Golias é alguém aparente, é alguém que fala, é alguém que afronta, é alguém que cospe segundo a sua palavra. E ele diz: eu busco no seu Deus. Irmãos, é alguém que está diante dos nossos olhos. Então nós fomos preparados nesses anos todos de igreja a enfrentar esses tipos de demônio. E ele é uma representação espiritual do reino demoníaco. Só que Isbi-Benob é um outro tipo de gigante, porque ele não aparece à vista assim. Ele não fica 40 dias nos afrontando. Ele é um outro tipo de gigante, ele não fica aos nossos olhos, e ele não vai chegar de qualquer jeito. Perceba assim que Golias está enfrentando qualquer um, inclusive um menino de 15 anos. Isbi-Benob, ele está escolhendo quem ele vai atacar. Ele já tem foco, o foco é Davi. Só que, olha o que eu digo para vocês sobre o tempo desses anos de igreja. Até o inimigo sabe esperar o tempo para atacar. Até o diabo sabe, irmãos, não brinque com isso. O diabo é um ser espiritual que não se cansa, que não para para comer, não para para dormir, não para para ir ao banheiro, não para para nada. Isbi-Benob é uma representação espiritual dele. Porque tem um contexto, olha o versículo 15. Ele não ataca a qualquer hora, versículo 15. Ele não está como Golias, atirando para todo lado, não, no arraial dos filisteus, diante do povo de Israel nas montanhas, não. Ele vai atacar na hora certa. Ele sabe a hora que ele vai entrar, ele sabe, irmão, ele entende de tempo, irmãos. Ele veio de lá, irmãos, ele veio do lugar eterno. Ele entende tudo sobre Kairos, ele entende tudo sobre Cronos, ele entende tudo sobre tempo. Ele sabe, irmãos, a hora, ele não vai atacar a qualquer hora. Primeiro que eles são descendentes dos gigantes antepassados. O coração dele aqui é vingar Golias. Então ele não vai atacar a qualquer hora. Ele não quer ninguém do exército, ele quer Davi, bom final. Porque ele entendeu que quando ele fere o líder, ele mata todo o exército. Ele entendeu quando ele pega alguém que tem estrutura dentro de uma casa, ele fere aquela pessoa destruturada. Ele entendeu que quando ele tira a cabeça, ele destrói toda a estrutura familiar. Irmãos, ele não é como Golias, que aceita qualquer desafio. Ele tem alvos exatos para atacar. Mas nós, nesses anos todos de igreja, nós somos acostumados, nós somos ensinados que nós sempre teremos um Golias, sempre teremos um Golias, sempre teremos. Golias é para novo convertido. Homens e mulheres espirituais maduros irão enfrentar Isbi-Benob diariamente. E você precisa ser ensinado ao ataque que você vai sofrer nesses dias, porque Isbi-Benob não ataca qualquer um e não ataca a qualquer hora. E ele não aparece com frequência. Uma vez ele aparece. Pastor, como que ele aparece? Está no contexto da Bíblia, versículo 15. Tiveram os filisteus uma peleja contra Israel, mais uma, irmãos. Era uma peleja atrás da outra. Eles perdiam, voltavam para a peleja, perdiam, voltavam para a peleja. Eles entravam, peleja. Irmão, Israel viveu debaixo de guerra. A gente está num contexto aqui, pouco tempo, onde Davi perde a sua família. Depois de
Ele sabe a hora de atacar. Você já percebeu que do nada, aquela setinha, aquele dado, que a gente acha que é só um pensamento ou uma afronta, irmãos, cuidado. Isso de Beethoven ataca na hora que você nem se imagina. E você não consegue ver. Ele só vai aparecer e se revelar diante dessa circunstância aqui. Versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja com Israel, e desceu Davi com ele e os seus servos. Percebe que ele nunca desceu sozinho? Você consegue ver que Davi nunca desceu a batalha sozinho? Eu fico olhando pessoas que querem andar sozinho. Não, andar sozinho é isca fácil para Satanás. Por isso que a Bíblia diz que é melhor em ser do que, porque tem mais paga no seu trabalho. Por isso que a Bíblia diz no cântico de Moisés que o homem feriu 1000, 2 homens feriram 10.000. E a multiplicação não fecha, porque se um feriu 1000, 2 homens tinham que ferir 2.000. Mas a sinergia, o poder disso espiritualmente é fora do alcance, irmãos. Por isso que Davi nunca desceu sozinho. Por isso que Jesus nunca ensinou a gente a andar sozinho. Por isso que desde o Éden ele coloca alguém do lado do homem. Por isso que dentre todas as experiências que o povo venceu, sempre tinha mais gente. Todas as vezes que a gente decide andar sozinho, a gente vai ficar como presa fácil do diabo. Presa fácil. Não, mas eu sou acostumado a andar sozinho. Não, você é orgulhoso. Não, mas eu não preciso de ninguém. Você é soberbo. Não, mas eu estou acostumado. A casa vai cair uma hora. Melhor, é conselho de Jesus. Melhor é serem 2 do que a gente precisa de pessoas do nosso lado. Não sei como você. Deixa eu aproveitar esse contexto aqui, direcionado pelo Espírito Santo, e dizer para você: você não vai longe sozinho. Você não vai muito longe sozinho. Como você também não vai muito longe escolhendo qualquer pessoa. Não é sobre ter alguém, é sobre ter alguém direcionado por Deus. Não é sobre ter alguém do nosso lado, porque alguém do nosso lado só por estar, às vezes é só peso. Ter alguém do nosso lado sem propósito, às vezes é só para nos derrubar. Então é ter alguém direcionado por Deus. Ter alguém. Nem Jesus andava sozinho. A Bíblia diz que ele tinha uma multidão de mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Aí dessa multidão, ele é tão espiritual que ele sabe que ele precisa das pessoas. Dessa multidão de 5.000, ele seleciona 70, ele dá uma opção aos 70. Aí dos 70, ele precisa de alguém mais próximo, mais íntimo. Então ele pega 12, então ele forma 12 discípulos. Eu preciso de alguém mais próximo. Só que dentre os 12 discípulos, ele fala assim: bom, dentre os 12, nem todo mundo está preparado para saber aquilo que eu vou ter que passar: a cruz, Calvário, Páscoa, morte, eles não estão preparados. Então dos 12, ele pega 3: Pedro, Tiago e João. Só que quando ele olha para os 3, a gente tem Pedro que vai na Páscoa, vai negar. Então ele pega Pedro, Tiago e ele olha para João. João não tem uma estrutura muito grande, porque o desejo do coração de João, talvez de Tiago, talvez seja o mesmo desejo do coração da mãe dele. Percebe-se que o coração dos pais reflete o coração dos filhos. E Jesus já sabia que o coração da mãe era colocar Tiago em um lugar diferente dos outros discípulos no reino de Deus. Aí falou assim: bom, Tiago também não está muito preparado. Então ele, dos 70 ele pega, de 5.000 ele pega 70, de 70 ele pega 12, de 12 ele pega 3. Só que no 3 ele precisa de um amigo mais profundo. Aí a Bíblia diz que ele escolhe João. E João ele vai chamar de amigo.
A Bíblia diz que João ele vai deitar no peito de João no momento mais difícil. Para João ele revela o livro do Apocalipse. Então, se Jesus precisou de um amigo, qual o motivo da gente andar sozinho? Por que andarmos sem ninguém? Melhor é serem dois do que ele. Então ele pega e desce com seus servos. Ele nunca desceu sozinho. Olha aqui, eu preciso falar isso aqui. Versículo 15, ele desceu com seus servos. Ele tanto pelejou, e tanto pelejaram contra os filisteus, ele lutou tanto, ele já vinha de muitas guerras, ele não caiu nessa guerra aqui de paraquedas, ele já vinha de muitas guerras, ele já não era mais aquele menino de 15 anos, ele já era uma pessoa mais velha. E a Bíblia diz que Davi não entendi, igreja, então ele se cansou. Quando ele se cansa, e Benob entra agora, irmãos. Diferente de Golias, que pegou Davi descansado, frente a frente, com a mesma energia, independente do tamanho, então com a mesma força. E Benob tem a estratégia de não atacar qualquer um em qualquer hora, ele ataca na hora certa. A Bíblia diz que ele esperou Davi se cansar. Quando ele viu que Davi estava exausto, ele apareceu maior. Ele apareceu em cena. Quando ele viu a exaustão, ele apareceu. Por isso que nós somos ensinados a guerrear contra Golias, mas nós não fomos ensinados a guerrear contra Is e Benob. Por isso que nós estamos preparados a qualquer ataque frente a frente, a qualquer hora. No dia que a gente está bem. No dia que nós acordamos bem, no dia que nós estamos alegres. E esses são dias que, os dias alegres, Deus preparou Golias para preparar e fortalecer a nossa fé para dias futuros do trono. Mas há um gigante que é muito mais poderoso que Golias, não pela sua arma, porque a sua espada pesa menos da metade da espada de Golias. Pode fazer a conta, está aqui em cálculos em bronze. Depois você faz a conta na sua casa. A armadura dele é muito mais frágil do que a de Golias. Só que a estratégia dele é mais poderosa. A astúcia dele é mais poderosa. Ele não pegou Davi descansado como enfrentou Golias no peito a peito. Ele pegou Davi cansado. E quando a gente se cansa, a gente não percebe, irmãos, porque a mente fala uma coisa, o corpo não corresponde mais. O corpo já não corresponde. Então, para Davi enfrentaria ele, mesmo cansado. E assim Davi fez. Davi pensou no seu coração: bom, eu já venci Golias, esse gigante aí para mim não é nada. Eu já tenho experiências, eu já tenho anos de trajetória, eu já tenho isso, mas eu já tenho muito, irmãos. A maior falha nossa é quando a gente coloca a nossa confiança nas nossas experiências. Quando você coloca o teu descanso no teu estilo de vida. Não é porque você venceu Golias que você vai vencer isso enorme. Não é porque você feriu o gigante lá que você vai feri-lo aqui. Lá ele vem como pastor de ovelha, como alguém dependente
se já não morremos. Por quê? Porque o nosso coração está dizendo assim: eu já enfrentei Golias, mas isso de novo não tem nada a ver com isso. Porque ele só vai aparecer o dia que você está exausto, o dia que você está cansado. Ele aparece o dia que você está angustiado. Ele aparece o dia que você quer largar tudo. Ele aparece o dia que você quer abandonar tudo. Ele aparece o dia que você não tem força para nada. Ele aparece o dia que você não conseguiu orar. Ele aparece o dia que você passou dias sem jejuar. Ele aparece em tempos quando você passa dias sem ler. Ele aparece nesses dias que você já não está mais tão forte assim. Quando você está cansado. Ele vem em silêncio. Mas o nosso coração está dizendo assim: não, mas eu enfrentei Golias. Irmãos, não compare Golias com isso que é bom. Não compare Golias com isso que é bom. É outro tipo de guerra. É outro tipo de gigante. Outro tipo. É outra forma de lutar, irmãos. Não é sobre lança, não é sobre espada. Não é sobre couraça, não é sobre nada disso. É sobre a astúcia de como ele vai agir. E isso para nós tem sido uma arma fatal dentro das igrejas e dentro das famílias dos nossos dias. Eu falo igreja como família porque igreja nada mais é do que o ajuntamento de famílias. O diabo ele vai atacar nesses dias, principalmente nos dias que você estiver exausto. Sabe por que você está sendo atacado nesses dias? Porque ele percebeu o seu cansaço. Ele percebeu a sua exaustão. Sabe por que ele está atacando o teu casamento? Porque ele sabe que o teu casamento está cansado, está desgastado. Sabe por que ele está atacando os seus filhos? Porque ele sabe que os seus filhos estão cansados. Sabe por que ele está atacando lá no seu trabalho? Porque ele já sabe que você está cansado de lá. Sabe por que ele está atacando você dentro da igreja? Porque ele já sabe que até na igreja você se cansou. Davi se cansou da presença de Deus. Se cansou. Estar na presença de Deus não significa que nós estamos imunes ou bem protegidos. Não, irmãos. Estamos fadados a todos os tipos de ataque por qualquer pessoa. A diferença é que nós aprendemos a como lutar. E guerras, irmãos, não é só sobre guerras de batalha, de espada, de arco, de lança, de 5 pedras, de funda. Não. Tem guerras pior. Romanos 12. Transformação de mente. Guerras dentro da família não é no bate de frente, irmãos. Falou, vai ouvir. Não. Isso demora um trabalho assim. Aí o marido fala, a esposa grita. Aí a esposa grita e o marido fala. Aí um fala, os dois gritam. E nem dos dois escuta, quem está escutando são os vizinhos. Aí esse demora trabalhando bem nessa hora. Quando está tudo cansado, quando está tudo formado. Aí ele vai dizer assim: mas a briga foi por isso. Não, você não entendeu que a arma que tem que ser lutada aqui são armas espirituais. O mais espiritual sempre vai ser. O mais espiritual sempre vai ter sabedoria. Um levantou o tom de voz, segurou. Pura abaixou, sempre na mesa. Os filhos subiu o tom, segurou, baixou. Isso denota começando a atacar. São armas espirituais, irmãos. A gente não vai enfrentar Golias porque nós estamos olhando assim: é Golias, não é Golias, é isso, não. É sabedoria, é entendimento, é isso aqui, ó. Errou! Isso que demora, ele trabalha de uma forma que quando a gente erra, a primeira coisa que ele faz é cegar a gente com orgulho. A gente fica assim: irmão, eu sou assim, eu nasci assim, assim é você. Armas espirituais é errou. Qual que é o problema de vida perdão? Qual que é o problema? A guerra deles hoje, irmãos, não é sobre essas briguinhas que a gente vê dentro de casa. Esses dias eu vi um documentário de um casal que ficou 6 meses sem conversar com o caos do mundo com a igreja. Eles passaram quase 7 meses sem falar com o caos do sabonete. Todo dia, mas entrava tomar banho e tinha um sabonete no chão. 7 meses sem conversar com o caos do sabonete. Eu sei que muitos
aqui dá um trabalho para as mulheres, irmãos. É cueca jogada, enrolada, meia arrumada, sapato do outro. É complicado. Então, tem que ter sabedoria para lidar com isso, irmãos. E a gente está dizendo assim, minha esposa passou como Golias, não é Golias. Você está dando lugar para ele e isso demora. Pegar um sapato do lugar não é aquela só. A geração de homens que nós estamos nesses dias é uma das piores gerações. O nível de machismo, e isso corresponde também ao nível de feminismo. Um dia desse eu vi um pastor dizer assim: homem não pode colocar a barriga no fogão. Irmãos, homem tem que cozinhar, não tem problema nenhum. Qual que é o problema do homem cozinhar? Então essas guerras aparecem onde a gente não olha. Onde a gente não é como Golias, é uma guerra à vista. Elas vão aparecendo devagarzinho, devagarzinho. Homem não pode dar pia, ele dizia na sua palestra. Como? Qual que é o problema de lavar um copo? Se o homem foi feito primeiro que a mulher chegou como ajudadora, ou seja, ela só chega para contribuir com aquilo que o homem já estava fazendo. Ele já estava comendo, lavando seu prato, lavando sua roupa. Uma forma figurada, eu estou dizendo aqui, né? Eu não consigo nem pensar nesse homem lavando uma folha de figueira. Mas deixa para lá. Mas eu quero dizer para vocês que nessa última hora da igreja, nesse último tempo da igreja, o alvo fundamental é as famílias. Nesse último tempo, nós tivemos uma conferência agora, no fim do ano, sobre a última hora. Nós estamos na última hora, irmãos da igreja, nós estamos nos últimos dias. Eu falei um dia desse sobre o documentário da Time Day, que é um site muito forte na Europa. Eles chegaram à conclusão que no ano que se passou, eles fizeram uma conta no mês de junho, que o planeta Terra, ele fechou o seu ciclo em cima do próprio eixo, 1,59 milésimos de segundo mais rápido. Acelerou. No dia 29 de julho, eles fizeram a mesma, teve uma outra alteração na rotação do planeta. Aí talvez a gente pense assim, mas o que interfere 1,59 milésimos de segundo no nosso relógio? No nosso relógio, talvez você pense que interfere. Mas o planeta completar o seu ciclo 1,59 mais rápido. O Sol não faz movimento, isso aqui é curso primário. Quem faz movimento ela gira em torno do Sol. Ela fecha o seu comprimento 1,59 em cima do próprio eixo mais rápido, porque nos anos que se passaram, o tempo está acelerado, irmãos. Pastor, mas isso interfere no que, irmãos? O nível de satélites que se danificaram, os celulares se danificaram, milhões de computadores tiveram problemas. 1,59, irmãos, interferiu em todo o satélite. É um dos sinais da volta de Cristo, já, irmãos, da última hora da igreja. Nós já não temos mais tempo, e o tempo presente agora, as guerras já não são mais visíveis, como Golias, como coisas que estão aos nossos olhos, como coisas concretas. As guerras são espirituais, aí ele vai aparecer a hora que a gente está destruído. Ele vai aparecer a hora que a gente está cansado. Ele aparece a hora que a gente tem reclamações para fazer. Ele aparece a hora que a gente está cheio de contas, cheio de problemas. Aí ele chega só para matar. Só para matar. Só para matar. Versículo 16. Eu vou partir para encerrar. Isboné, Benob, olha, Isbenob, que era filho do gigante. E peso de cuja lança tinha 300, era 3,6 kg. A de Golias de dobro. E que cingiu a espada nova. Irmãos, ele preparou, ele forjou uma espada nova só para matar Davi, porque já tinha o problema do gigante passado. Ele queria se vingar sobre o gigante passado.
Versículo 17 diz assim: porém Abissai, filho de Zeruia, socorreu o filho do Filisteu e o matou. Abissai aqui é aquele filho de Zeruia. Acho que eu já falei sobre ele aqui. Ele é irmão de Joabe. Ele também tem outro irmão, Azael, que morre depois de uma batalha. E Joabe é aquele que participa depois, tentando participar da morte de Abner lá na frente. Mas eles têm uma história de guerra. Eles já têm uma história de batalha. A Bíblia diz que Abissai, ele está atento a Davi. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por isso que nós nunca podemos andar sozinhos. Tenha pessoas do seu lado. Agora, não permita que o seu coração seja enganoso de escolher as pessoas pela aparência. Parece que Abissai ele pega um histórico de um documentário ou de um testemunho da unção de Davi. Porque quando Davi vai ser ungido, Samuel chega na casa dele, a primeira pessoa que Samuel olha é Eliabe, um homem forte, aparente, belo, bonito, formoso, segunda palavra. E Samuel entende no seu coração dizendo assim: bom, pelo tamanho dos músculos, pela formosura, pelo tamanho, esse homem é o rei de Israel, que o Senhor escolheu. Aí o Espírito Santo vem e exorta ele, dizendo assim: você está olhando só para a aparência. Não escolha ninguém por aparência para estar do seu lado. Nós precisamos ter uma mentalidade espiritual, irmãos, e princípios espirituais, para entender o propósito de Deus, para saber quem está preparado para andar do nosso lado. Você percebeu que todas as vezes que você se viu com pessoas, foi porque você colocou pessoas que não eram parte de um projeto de Deus para trilhar do seu lado? Você precisa saber quem você vai colocar dentro da sua casa. Você precisa saber quem você vai fazer aliança. A Bíblia diz que tinha Josafá, irmãos, lá em Crônicas, e o texto é bem assim, Crônicas 18, se não me fala a memória, e tinha Josafá bens e riquezas, até que fez aliança com Acabe. Aí foi só destruição. E eu estou usando a palavra destruição para não pesar no vocabulário, mas eu vou falar a palavra realmente como ela é. E tinha Josafá bens e riquezas, e era poderoso sobre a terra, até que ele fez aliança com Acabe, e a vida dele virou uma desgraça. Então, o nosso futuro, as coisas que a gente vai trilhar, o que Deus vai fazer, depende das pessoas que estão no nosso lado. Por isso que Deus falou: Abraão, eu preciso te abençoar de uma maneira sobrenatural. Aparta-te de Ló. Mas Ló é o meu sobrinho, é o meu parente, é o meu sangue. Irmãos, pode ter o teu sangue. Pode ter a tua, pode ter o que quiser. Pode. Irmão, se Deus mandar sair, tem que sair. Tem que sair. Tem que sair para o final. Senão não alcança as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, irmão. Tem pessoas que não estão preparadas para ver aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Tem pessoas que são pesadas de estar com elas. São pessoas que são carregadas de um peso espiritual. Você já chegou num ambiente onde você está bem do nada, daquele peso sobre os ombros, você fica assim pesado, assim, meu Deus, preciso sair daqui. Ou será que é só eu que sinto isso em alguns ambientes? São ambientes que a gente não pode estar, irmãos. Não, pastor, tem que ser espiritual. E se eu sou luz, eu vou colocar luz. Não seja pobre. Tem pessoas que não estão dando luz para elas e querem entrar em escuridão para tentar clarear alguma coisa. Ele não está clareando nem com vagabundo. Não tem luz para você que entrar em ambiente que não cabe a você. Não tem força para você que orar por pessoas que está pior. Não, cuidado. Cuidado. Então a gente tem a habilidade espiritualidade de saber quem vai andar do nosso lado. Davi montou um exército de pessoas leais, não por aparência. Abissai ou Abisai, depende da tradução, não importa. Esse homem não era apenas, ele não chamou porque ele tinha talento, porque ele tinha estratégia, porque ele tinha boas vestes, porque ele tinha armadura, porque ele tinha espada. Não.
o que vocacionou, o que fez com que Davi colocasse ele à frente de guerra, não foi nada disso. Não é aquilo que a gente vê, a aparência, a estratégia, as armas que ele tem, o dinheiro. Não. Sabe o que Davi orou aqui no texto? E a gente volta no texto. Acima dos dons que ele tinha, acima dos talentos que ele tinha, acima de tudo que ele tinha. Sabe o que Davi orou? A lealdade. Você está olhando, você está fazendo alianças com pessoas por aparência, esquecendo da lealdade. Eu sempre digo para os irmãos, cuidado com que você coloca dentro da sua casa, por aparência. Se ferir na lealdade, vai acabar com a sua família. Vai acabar, vai destruir a sua família. Não, pastor, mas é meu amigo. Irmãos, cuidado, irmãos. Jesus de 70 tinha um amigo. De 70, ele foi selecionando. E dos 3 caras mais chegados, que estavam orando com ele todo dia, ele fica aqui que eu vou orar no lugar mais especial desse cara. Para de encher a boca e dizer assim, fulano é meu amigo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não, mas aparenta-se, irmãos, aparência. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Deus odeia a aparência de homens. Aqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Deus não aceita a aparência do homem. Está lá. Está lá. Para de escolher pessoas por aparência. Deus já coloca a pessoa a ficar para um propósito espiritual muito maior do que você pensa. Para de fazer aliança com pessoas na carência, irmãos. A Bíblia diz que a alma faminta toda amarga é doce. A alma farta, ela pisa o favo de mel. Você está fazendo aliança no socorro, no sufoco, com a alma faminta. E está dizendo assim, não, é o meu amigo, a sua alma está faminta. Qualquer pessoa vai ser o seu amigo. A alma faminta toda amarga é doce. Qualquer elogio te conquista. Qualquer palavra bonita, não. Isso aqui não é explicado. Isso aqui, aí começa. Isso de menor, ó. Começa. Cuidado, aliança. Cuidado. E o contexto é a hora que você está fragilizado, a hora que Davi está cansado, a hora que você não ouve, a hora que você não está bem. Não. Eu vou partir para encerrar aqui e dizer para você, voltando. A lei da terra fechou 1,59 milésimos de segundo a menos. No ano que se passou junho, em julho a rotação aumentou ainda mais. Eu estou doido para ver o noticiário desse ano. Para ver quantos milésimos aumentou. O fato é que isso tudo aponta a vinda de Jesus Cristo. Está na hora da gente se posicionarmos. O gigante que vai atacar nesses dias não é Golias. Então é aquilo que nós não estamos vendo. E ele está vindo com estratégia. Ele está vindo com muita estratégia. Muita estratégia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso não vem para pesar o nosso coração. Isso vem para alertar a nossa alma. Que mesmo que a gente esteja cansado, se a gente tiver um abissai do nosso lado, a gente não, se não tem abissai, ele morre. Se não tem abissai, ele morre. Eu vou aprender isso aqui rapidinho. Se não tem abissai, ele morre. Versículo 16. Isso menor, que era dos filhos do gigante, e o peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingiam a espada nova, este intentou matar, ferir, destruir. Ele não queria saber do exército, ele não queria saber das outras pessoas, ele não queria nem saber de Abissai, ele queria Davi. Mas Davi tinha Abissai. Davi tinha alguém do seu lado. Hoje, o que Deus está abrindo no nosso coração é que hoje a igreja, até hoje, ela foi instruída a guerrear com Golias, mas hoje nós estamos instruídos a guerrear com Ismo e Derrota.
Se você estiver cansado, se você estiver exausto, se você estiver angustiado, o dia que você não tiver força é o dia que ele vai atacar. Ele vai atacar os casamentos nos dias de fragilidade, nos dias de bonança. Ele não vai atacar, ele é esperto, irmãos. O dia que não tiver dinheiro, o dia que faltar alimento, o dia que faltar combustível, ele vai atacar nessa hora. Mas nós estamos dentro de um tempo de Deus. E dentro desse tempo de Deus, irmãos, dentro desse plano de Deus, dentro desse projeto de Deus, isso do irmão não pode matar Davi agora. Por isso que Deus preparou Abissai aqui do lado dele. Deus deixou ele do lado. Não, Deus deixou esse cara aqui do lado, assim, atento, irmãos. Ó, você vai ficar de olho, irmãos. Ele era homem em frente de guerra. Era para ele estar lutando, era para ele estar guerreando. Ele, juntamente com os seus irmãos, era para estar lutando, irmãos. Mas os seus irmãos foram lutar e ele ficou aqui, ó, de olho no rio. De olho no rio. Estratégias de Deus para segurar.